Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Santos na área, para a gente falar de uma ação muito interessante, né? Ação de impugnação de mandato eletivo, a famosa AIME, né? Essa ação, por mais que ela pareça um pouco pitoresca, professor, será que isso aí cai no exame de ordem, né? É totalmente plausível a cobrança da AIME. Se você for ao edital da OAB, do exame de ordem lá da segunda fase de constitucional, em que o edital coloca ali tudo que pode ser cobrado, você vai ver que é totalmente plausível a cobrança da IME enquanto remédio constitucional, né, voltado ali, obviamente, para a defesa dos direitos políticos. É uma ação que busca impugnar mandatos eletivos. Maravilha. Professor, e as outras ações eleitorais? Bem, essas não são plausíveis, porque a previsão delas está exclusivamente na legislação específica, na legislação eleitoral. Então não são plausíveis de serem cobradas, né? Já que elas não estão ali dentro daquela previsão editalícia. Tranquilo? Mas a AIME com certeza é plausível e você precisa saber, tá bem? Maravilha. Agora, deixa eu te falar uma coisa para te tranquilizar. Porque às vezes você pensa assim, nossa, é muita ação, né? Ação popular, ação civil pública, mandato de segurança, mandato de junção, não sei o quê, ação inicial pelo procedimento comum ordinário. E não, para. Só entenda o seguinte. Olha, todas essas ações são petições iniciais. Não muda nada praticamente. A estrutura é a mesma. É endereçamento, qualifica as partes, coloca ali qual ação você está entrando e é por advogado. Fatos, se tem cabimento, se tem que discutir alguma questão de legitimidade ativa, fundamentos jurídicos, pedidos, valor da causa, assinou, acabou. Né? É uma estrutura comum. É claro que cada ação tem o seu detalhezinho. Então, lá na ação popular, você vai falar do cidadão, né? Você vai falar da lesão ao patrimônio público. Lá no mandato de segurança, você vai discutir direito líquido e certo, né? Então, tem o seu detalhezinho. Aqui, na AIME, você vai perceber que ela também tem o seu detalhezinho. Você só pode discutir 3 coisas. Mas assim, sabe? Não vai ter uma alteração de estrutura em que vai ser impossível de você fazer a peça. Não. Muito tranquilo, tá? 319 de CPC na veia, acabou, tá? Então vem comigo. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar para você na sua tela. Tá aqui, né? Nossa ação de impugnação de mandato eletivo. Eu trouxe um conceito, esse conceito, inclusive, ele está no meu manual de direito constitucional, no manual de direito constitucional do Zero Direito, ele também está no nosso livro de prática, tá? Então, quem tem aí o Prática Constitucional Sistematizada vai ver, esse conceito é meu. Então tá lá. A ação de impugnação de mandato eletivo é uma ação constitucional de natureza, né, de garantia, né, de natureza eleitoral, prevista na Constituição Federal, que tem por finalidade impugnar mandato eletivo obtido com abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Traduzindo, você só vai poder discutir essas 3 coisas, já estou te adiantando, só essas 3, mais nada, tá? Levando à perda do mandato do candidato impugnado. Então essa aqui é a consequência, então também é seu pedido principal. Quando você for pedir lá, você vai falar assim, ó, impugnar o mandato, perder, né? Você quer que seja cassado o mandato, que ele perda o mandato, é isso, né? Que ele perca o mandato, é isso que você quer, né? Maravilha. E aí, até para a gente continuar nesse debate, nessa discussão, vamos falar logo do cabimento. Tá aí o artigo 14 da Constituição Federal, parágrafos 10 e 11. O 10 é o mais importante inicialmente, né? Mas o 11 traz alguns detalhes também relevantes. Tá aí. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. Então, opa, você já sabe a competência. Tá aqui, ó, né? Competência. Já começamos aqui. Primeira regra de competência tá aqui. É na Justiça Eleitoral. Maravilha. No prazo de 15 dias contados da diplomação, então temos aqui um prazo também para entrar com essa ação. E o prazo é bem curtinho, 15 dias da diplomação. Instruída a ação com provas
do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Ou seja, eu tenho 3 hipóteses de cabimento. 3 hipóteses, né? 3 hipóteses de cabimento. E, obviamente, ao desenvolver sua petição de AIME, você vai ter que provar, vai ter que discorrer, que argumentar sobre uma dessas 3 ou até mesmo sobre mais de uma dessas 3 hipóteses. Tudo bem? E aí é obrigatório na sua petição, você vai criar um tópico do cabimento e vai discutir isso aqui, tá? Você vai fazer isso. Vai criar do cabimento e tá lá, tranquilo? Obrigatoriamente, beleza? Ah, professor, mas então na IME eu sempre... Não é na IME. Lá na ação popular você não tem que discutir cabimento. Lá no mandato de segurança você não discute cabimento. Então, assim, não é na IME, não é uma novidade, só muda o que você discute, porque lá no mandato de segurança você fala direito líquido e certo. Aqui na IME você vai falar de fraude, corrupção, abuso do poder econômico, né? Lá na ação popular você vai falar que você tem um cidadão como legitimado ativo e que tem uma lesão ao patrimônio público. Não é isso? Então, do cabimento você sempre discute, meu amigo. Não fica preocupado com isso, tá? A preocupação sua é, já sei onde está previsto, já sei as hipóteses de cabimento, são essas 3. Narrou um caso que se encaixa aqui, agora eu já sei que é a IME, tranquilo? Então, não tem essa dificuldade toda, tá? Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça. Então é importante que você faça esse pedido, esse requerimento, lá nos seus pedidos, que você coloque esse requerimento. Requerimento que a ação corra em segredo de justiça. É bem provável que o exame de ordem pontue isso aqui, tá? Respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Então você já sabe que, em regra, ela é gratuita, o autor só vai responder se ela for temerária ou de manifesta má-fé. Isso já ficou claro aqui no parágrafo 11, tá bom? Maravilha. A gente vai ter oportunidade, inclusive, de discutir mais até as consequências práticas desse finalzinho aqui, dessa parte final do parágrafo 11, lá na aula de passo a passo. Eu vou falar alguns detalhes importantes para vocês lá também, tá? Mas maravilha, por enquanto a gente está aqui nessa nossa primeira aula, que é a nossa revisão teórica voltada para a prática, né? Então vamos lá. Legitimidade ativa. Quem é que pode, né, propor a ação de impugnação de mandato eletivo? E aí, eu quero fazer uma parada aqui. Eu quero parar, quero que você pare e preste atenção. Vou até colocar aqui, ó, só nós, eu e você, nós dois, tá? A IME é uma ação que você vai usar 2 legislações. A primeira é a Constituição Federal, tá bom? É a Constituição Federal. Parágrafo 10 e 11 do artigo 14. A segunda é a Lei Complementar 64, Lei das Inelegibilidades. Aquela que foi modificada pela Lei da Ficha Limpa, aquela famosa Lei das Inelegibilidades. Tranquilo? Lei Complementar 64. Então ela é uma lei importante, né? Porque o seu artigo 1º e 2º estão tratando de inelegibilidades legais, lá do parágrafo 9º do artigo 14. Ela pode cair na sua prova dissertativa, nas questões dissertativas da sua segunda fase, com tranquilidade, tá bom? Já caiu, inclusive, essa Lei Complementar 64. Agora, se for caso de AIME, você também vai usar ela, do parágrafo 3º em diante, né? Fora isso, aí você segue aquela regrinha geral do CPC 319, não tem dificuldade, tá bem? Então, os detalhes da AIME ou estão na Constituição, no parágrafo 10 e 11 do 14, ou estão aqui do artigo 3º em diante da Lei Complementar 64, tudo bem? Então deixa grifadinho aí no seu VAD, fechou? Massa! Vem comigo de novo então. Agora a gente vai falar dessa legitimidade ativa, porque ela está lá na Lei Complementar 64, mais precisamente no artigo 3º da lei. E aí o artigo 3º ele deixa muito claro que essa legitimidade ativa ela é do Ministério Público Eleitoral, primeiro deles, qualquer candidato, então quem foi candidato, tá bom? Partido político ou coligação participantes da respectiva eleição. Então,
Veja, Ministério Público Eleitoral, qualquer candidato, partido político ou coligação que tenha participado da eleição. Beleza? Então, tem que ser um candidato que participou daquela eleição. Tem que ser um partido político que participou daquela eleição. Ou uma coligação que participou daquela eleição. Tá bem? Então, não é qualquer cidadão, né? Você não vai cair nesse pega. Não é qualquer cidadão. Não é qualquer cidadão. Tá bem? Mas qualquer candidato, aí sim. Beleza? Então vamos ficar bem ligado nisso, que isso aqui é pega, tá? Bem, legitimidade passiva. Quem vai para o polo passivo, né? E aí, a legitimidade passiva na AIME, ela é do candidato que foi diplomado, isso está muito claro. Porque se você está impugnando a diplomação dele, né, é ele que vai para o polo passivo. Então, o polo passivo é ocupado pelo candidato que foi diplomado. Você sabe muito bem que nós temos as eleições, e estou resumindo bastante aqui o processo eleitoral, tá? Depois das eleições, nós temos então, né, a consagração de quem é o vencedor, e o primeiro passo aqui é diplomar. A gente diploma o candidato eleito, né? E só depois ele toma posse, né, para exercer o seu mandato. Então a diplomação ela vem antes da posse. Então é aqui na diplomação que você vai, né, é bem aqui, ó, que você começa a contar então o prazo de 15 dias após essa diplomação que você vai ter para entrar com essa ação. Contra quem? Contra esse candidato que foi diplomado, tá bom? Então, eu entro com a AIME contra esse candidato que foi diplomado e cujo mandato, então, né, eu estou impugnando, tudo bem? Veja, e eu posso entrar com a AIME contra qualquer candidato que tenha sido diplomado, vereador, deputado estadual, federal, distrital, senador, prefeito, governador, presidente da república, não há restrições, tudo bem? Maravilha. Detalhe 2, importante que eu anotei aqui pra gente sobre legitimidade passiva. No caso de eleições majoritárias, existe um litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice, né? Ou os respectivos suplentes, no caso do senador, porque a eleição de senador também é, né? Também é uma eleição majoritária, né? Então, nos casos, resumindo, de prefeito, de eleição de prefeito, de governador e de presidente da República, eu tenho também que mandar citar o vice. Existe aqui um litisconsórcio passivo necessário. Você tem que mandar citar os dois, o prefeito e o vice, o governador e o vice, o presidente e o vice, tá? E a mesma coisa em relação ao senador, só que em relação ao senador, ele não tem vice, ele tem suplentes, 2 suplentes, né? Primeiro e segundo suplentes que foram eleitos com ele, tá bom? Então você vai mandar citar os suplentes. Inclusive temos uma súmula do TSE que você deve marcar aí no seu vadimeco, que é a súmula 38, tá bem? Maravilha, meus amigos. Competência, né? Quem é que julga? A primeira regra você já sabe, é justiça especializada, é justiça especial, é justiça eleitoral, eleitoral. E aí, olha que interessante, a legislação vai dizer pra gente que quem é que vai julgar a AIME é o mesmo juízo que foi responsável pela diplomação. Então, quem diplomou o vereador? Ah, quem diplomou o vereador foi o juiz eleitoral. Então, foi um juiz eleitoral? Foi. Então, a ação vai ter que ser interposta naquele juízo, né, pelo qual ele é responsável. Ah, não, professor, quem diplomou, que no caso foi um senador da República. Tá bom. Quem diplomou o senador? Foi o TRE do estado dele. Ah, é? Então a ação será proposta no TRE do estado dele. Ah, não, foi o presidente da República. Quem diplomou? Foi o TSE. Então a ação será proposta no TSE. Então, quem é que diplomou? Essa é a pergunta, porque a ação, a AIME, vai ser proposta lá no juízo de quem diplomou o candidato. Ai, nossa, vai ser difícil eu lembrar. Não preocupa, tá no artigo 2º.
Está no artigo 2º da Lei Complementar 64. Eu fiz uma tabela aqui para facilitar para a gente olhar para ela aqui fica mais fácil, né? Mas está lá no artigo 2º da Lei Complementar 64. Então, presidente e vice-presidente da República, a competência do TSE, senador, governador, vice-governador, deputado federal, estadual e distrital, TRE, prefeito, vice-prefeito, vereador, juiz eleitoral. E aí a forma de endereçamento aqui pra gente, né, bem tranquila. Sempre que é em tribunal, a gente vai endereçar ao presidente do tribunal, né? E quando a gente tiver dentro do juízo, a gente indica, né, o juiz daquela zona eleitoral ali. Tranquilo? Então a gente indica o juiz daquela zona eleitoral, que foi o responsável pela diplomação dele. Fechou? Maravilha, né, gente? Não tem, então, tanta dificuldade assim. Vamos lá. Prazo. Nós falamos que tem prazo. 15 dias da diplomação. Eu até desenhei aqui, ó. Ó, aqui, ó. Eu desenhei. Tá aqui, né? Você tem o prazo 15 dias contados da diplomação. Pode ver que ele ainda não tomou posse, ele ainda, né, não está em exercício, beleza? Então, o prazo é de 15 dias contados da diplomação. Natureza desse prazo, porque isso aqui pode acabar caindo até numa questão dissertativa. Então você tem que saber, natureza é decadencial. E óbvio, se lá na sua questão, se lá na sua peça, né, vamos supor que caia uma IME, você escreve lá, né, que o prazo está dentro do prazo decadencial de 15 dias, isso mostra conhecimento e pode ser que o exame de ordem avalie, dê nota, dê 01, 02 para quem colocar lá que o prazo é decadencial. A gente sabe que o exame de ordem, ele tem um padrão, mas às vezes esse padrão dá uma variada e às vezes, dependendo da simplicidade ou da complexidade, ele acaba avaliando alguns itens que às vezes ele não avalia normalmente, né? Não é comum ele avaliar se o prazo é prescricional ou decadencial. Porém, pode acontecer. Então, se você sabe, se você lembra, coloca que é bom, tá? Lembrando, como esse prazo é decadencial, não importa o que seja narrado na questão, ele não se interrompe, ele não se suspende, já que ele é decadencial, tá bom? Contando-se então, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, como todos os prazos decadenciais. Fechou? Maravilha, meus amigos. Vamos agora para a prova pré-constituída. Por quê? Porque olha o que disse lá o artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal, né? Ele diz que a ação de impugnação deve ser instruída com provas, de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Ou seja, ele exige prova pré-constituída. E aqui eu quero que você tome muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Pensa comigo assim, ó. Você já viu outras ações que exigem prova pré-constituída, né? O mandado de segurança é o principal exemplo, né? Lá nós só trabalhamos com direito líquido e certo, então toda a prova tem que ser pré-constituída. Só que você tem que tomar cuidado. Nem sempre que tem prova pré-constituída, exigência de prova pré-constituída, é proibido dilação probatória, ou seja, é proibido que você produza prova ao longo da ação. Então, você não pode confundir as coisas. Uma coisa é mandado de segurança, em que só cabe prova pré-constituída porque eu estou trabalhando com o direito líquido e certo. Outra coisa são ações que exigem prova pré-constituída, mas também permitem a produção de outras provas. Não é o caso do mandado de segurança, com certeza não. Mas é o caso da IME, né? Então, veja, aqui eu exijo prova pré-constituída do abuso do poder econômico, da corrupção e da fraude. Então você vai trabalhar com isso. Quando você estiver lá na sua petição, você vai falar que há prova pré-constituída do abuso do poder econômico, de corrupção ou de fraude. Mas você, se fosse o caso ali mostrar que precisa ouvir uma testemunha, alguma coisa desse tipo, maravilha, não tem problema. Por quê? Porque é possível dilação probatória, é possível instrução. Então é possível pedir uma perícia, é possível pedir a oitiva de testemunhas, não tem problema, tá bom? Então, embora tenha que ter prova pré-constituída, você também pode pedir dilação probatória, você também pode pedir instrução, você também pode pedir que seja produzida outras provas na AIME, tá bem? Então, maravilha. Questões relevantes sobre a nossa petição de AIME, né? Então, primeira delas é que a tramitação é sigilosa,
ocorre em segredo de justiça, tá lá no parágrafo 11, já falamos. É importante que você conste isso nos seus requerimentos. Faz lá seus pedidos, bote esse requerimento lá, coloque lá, porque há uma boa probabilidade de que a OAB pontue esse requerimento, tá bom? Maravilha. Segunda observação, segunda questão relevante, ação de impugnação de mandato eletivo é gratuita, né? A não ser que você esteja de má fé, como foi colocado ali, né? E então, por estar diretamente ligada ao exercício do direito de cidadania, como muito bem coloca lá a Constituição no artigo 5º, inciso 77, ela é gratuita. Então, em ação de impugnação de mandato eletivo, e vou dizer até mais, não é nem só em impugnação de mandato eletivo, é em qualquer ação eleitoral, você não tem valor da causa, tá? E nem pode pedir condenação em custas processuais e em honorários de sucumbência. Inclusive, se vocês pegarem alguns livros de prática constitucional, eu já vi isso, infelizmente, na verdade, alguns não, todos. Todos estão errados, com exceção de um outro, né? O meu tá certo, e tem um outro que também tá certo, né? Que eu não vou falar o nome aqui também, até porque eu não tô aqui para falar bem nem mal de ninguém. Mas tem uma série de livros aí de prática constitucional que colocam o valor da causa, que coloca pedido de honorário de sucumbência. Aqui tá erradíssimo. Não é que tá errado, tá erradíssimo. Nunca fizeram uma IME na vida. Nunca fizeram uma ação eleitoral na vida, né? Então tem que tomar cuidado, muito cuidado. Não só em livros, mas até em material. Não, material de internet, então vou nem comentar, né? 99% tá errado aqui, tá errado nesse ponto, né? Erra, por quê? Porque é aquele guru da internet, beleza, bota ali um glitter, um negócio, faz uma propaganda, mas no final você vai falar assim, quantas AIME você fez na sua vida como advogado? Não, nunca fiz. Quantas ações eleitorais fez na sua vida? Não, nunca fiz. Então tem que tomar cuidado, gente, porque tá errado. Então toma muito cuidado quando você for fazer sua petição, tá? A IME é gratuita, não tem valor da causa e nem pode pedir condenação em custas processuais e honorários comerciais. Coloquei, inclusive, aqui a resolução do TSE que diz isso. Fechou? Vamos lá. Nos termos do 1411, embora a IME seja gratuita, o autor pode responder se a IME, né, ficar comprovado que a IME foi proposta de maneira temerária ou de manifesta má-fé. Né? Nesse caso, aí ele vai ser condenado a arcar com pagamento de custas e sucumbência, tá? Mas aqui é um caso excepcional. Por fim, para a propositura da IME, nós adotamos o procedimento previsto nos artigos 3º e seguintes ali da Lei Complementar 64, que eu já tinha falado isso, né? E subsidiariamente o Código de Processo Civil. E aí segue lá o 319, que não tem erro, tá bem? Maravilha. Tutela provisória, nos termos, inclusive, dessa adoção subsidiária do CPC, podem ser pedidas as tutelas provisórias do CPC, tá bem? Então, totalmente possível, plausível que isso seja pedido aqui. Fechou? É isso, meus amigos. Vou encerrar o nosso bloco de aula por aqui. Espero vocês para a gente fazer o passo a passo e resolver uma peça muito legal que eu que criei sobre a IME, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais!